Hoje te mostrarò como preparar uma belíssima pizza italiana, ou em outras palavras, como preparar uma pizza italiana. Bom, a pizza é um tipo de receita que você vai encontrar diversas maneiras de fazer, seja na internet, em livros, enfim. Umas que demoram mais tempo, outras que demoram menos tempo, umas que vão na geladeira, outras que não vão. Mas aqui eu vou ensinar uma receita que dá muito certo para fazer no forno de casa e que eu tenho testado já há mais de 6 anos. Para fazer essa pizza, você simplesmente vai precisar de farinha, água, fermento, açúcar, que no caso eu vou substituir por mel, e sal, nada mais. Então é uma massa muito simples e eu vou mostrar como fazer cada detalhezinho para que no forno normal você consiga atingir um resultado ótimo. Todas as medidas vão estar na descrição do vídeo, então eu não vou ficar falando muito aqui, eu vou simplesmente mostrar como que a gente faz para preparar ela. A base da pizza nada mais é do que a farinha, então você usar uma farinha de qualidade vai fazer com que você tenha uma pizza de qualidade. Aqui no caso eu estou usando uma farinha tipo 00, que é uma farinha que ela é mais pura, é uma farinha italiana e ela vai fazer com que a nossa pizza seja ainda mais leve e mais gostosa. Aqui a gente pode já botar parte da nossa água e o nosso fermento. E uma colher de sobremesa de mel. Pode misturar. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que ativar o fermento que estava dormindo com água e alimento, que no caso para ele é o açúcar. Então a gente vai deixar isso aqui mais ou menos por uns 5 minutinhos, só para ele ativar, para depois a gente incorporar a nossa farinha e o sal. Aqui é muito importante você não misturar o sal com o fermento, porque o sal, através da osmose, vai fazer com que o fermento morra. E a gente não quer isso, a gente quer ele muito vivo para produzir todos os gases para a gente dentro da nossa pizza. Já esperei um tempinho aqui, já pode entrar com a nossa farinha, com sal e também com azeite. E aqui a gente pode misturar. Repare que eu não coloquei toda a água, mas à medida que eu for misturando, eu vou colocando um pouco mais de água e eu vou sentindo a massa. Agora que eu já misturei um pouco na minha vasilha, eu vou botar um pouquinho de farinha na minha bancada e continuar aqui. Para a gente poder sovar essa massa, evite ficar jogando muita farinha, porque quanto mais farinha, mais pesada vai ficar a sua massa. Então você tem que simplesmente ir dobrando a sua massa e apertando até ela ficar bem lisinha. É esse processo que vai fazer com que a sua massa deixe de ser um monte de farinha e se torne num pão, porque aqui você está desenvolvendo o glúten da massa. Tenta sovar isso aqui por pelo menos 5, 10 minutos. Bom, aqui eu já estou sovando há mais ou menos 5 a 10 minutos e você consegue perceber qual que é o ponto da massa. Ela tem que estar bem lisinha, elástica dessa maneira, sem estar grudando muito na mão. Mas a quantidade de água e farinha vai depender do clima, de qual farinha você está usando, enfim. Então você tem que ir sentindo a massa. Achou que está muito seco? Bota mais água. Achou que está muito úmido? Bota um pouco mais de farinha. Só que vai fazendo isso aos poucos, sempre mexendo e sovando até que ela fique nessa consistência. Agora a gente pode simplesmente fazer uma bolinha, enfarinhar nossa mesa, jogar um pouco de farinha em cima também da nossa massa e deixar ela descansando por mais ou menos 1 hora ou então até que ela dobre de tamanho. É importante colocar um paninho em cima e ele está pronto para descansar. Nossa massa já está aqui crescendo há mais de 1 hora. Se você olhar aqui, ela já está bem grandona e bonita, cheia de bolhas de ar. E a gente vai fazer agora uma segunda fermentação. E essa segunda crescida vai ser de mais ou menos meia hora. É nesse momento que você deve ligar o seu forno, para já deixando ele bem quente para quando a gente for fazer a nossa pizza. Agora aqui a gente vai porcionar a nossa massa. É muito importante que você utilize uma faca ou qualquer outra coisa, mas não rasgue a massa, e sim corte ela. Aqui eu vou cortar ela no meio e aqui em mais 3 pedaços. Agora que a gente tem nossos pedaços aqui já cortados, a gente tem que fazer bolas para que ela possa crescer de novo e o ar possa entrar dentro da massa. Então você simplesmente junta as pontas e vai dobrando e fazendo esses movimentos aqui até formar uma bolinha desse jeito. Já fiz todas as minhas bolinhas agora, eu posso polvilhar aqui um pouco mais de farinha em cima delas e tampar com o meu pano.
Falando um pouco da pedra, eu vou usar essa pedra para pizza no nosso forno. Se você não tiver uma pedra de pizza dessa, que deve ser a maioria de vocês, você pode usar ou uma chapa de ferro, ou uma chapa de pedra, ou então uma frigideira mais quente, mais grossa, ou então uma forma mais grossa, enfim, alguma coisa que retenha mais calor. E você coloca isso dentro do fogo e deixa esquentar bastante. Bom, a nossa massa já descansou mais ou menos 30 minutos aqui e a gente vai começar a abrir a massa. Aqui eu vou tentar abrir com a mão, mas você em casa pode tentar abrir com o rolo também. A vantagem de abrir na mão é que você consegue utilizar essas bolhas de ar que estão aqui dentro para formar aquela crostinha, aquela borda da sua pizza. E é isso que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é, uma vez que você tirou com muito cuidado, pressionar no meio da massa, jogando todo o ar que está aqui para as bordas. E você vai com as pontas dos dedos jogando esse ar cada vez mais para as bordas. Quando ela estiver mais ou menos nesse tamanho, você pode usar a gravidade ao seu favor. Você vai deixando, sem encostar na borda, ela pendurada e a gravidade vai esticando a massa para você. Outra coisa que você pode fazer também é ir espalhando com a mão dessa maneira, sem encostar na borda. Eu já fiz uma massa para uma pizza. Caso você queira uma pizza maior, é só você utilizar mais massa. Como o nosso forno convencional ele não chega na temperatura de um forno a lenha, a gente tem que pré-aquecer a nossa massa. Então eu vou, com o auxílio dessa espátula grande aqui, mas você pode usar uma bandeja, algo do gênero. Vou colocar a massa, polvilhando um pouco de farinha embaixo, para não grudar, ajeitar e botar lá no forno. Tirei a massa do forno aqui já, você vê que ela já deu uma boa pré-assada, ela já é mais firme. E agora a gente pode colocar o nosso molho, o queijo e os tomates. Já recheei minha pizza aqui, o manjericão para minha pizza de marguerita eu vou colocar só no final. E agora eu já posso ir lá no forno e colocar a nossa pizza para terminar de assar. Nossa pizza já saiu do forno, agora é só cortar e aproveitar essa deliciosa pizza. Eu até emocionado. A massa ficou muito boa, ficou crocante, ela ficou firme. O recheio também está delicioso. E no mais é isso. Se inscreva no canal para você ver os próximos vídeos e até a próxima.